Feliz sábado a todas. É um prazer muito grande estarmos novamente aqui reunidas para iniciarmos mais um estudo, uma recapitulação de uma lição que tem sido muito importante, né? Agora eu estou ouvindo ainda as galinhas e os passarinhos. Muito bom. Muito bom estarmos juntos aqui nesse sábado, né, amigas? Entre elas, a gente já aprende muito. E a lei realmente é um professor. Veja, a lei da natureza de manhã, os passarinhos já estão cantando, o sol já raiou, as galinhas já estão mostrando que o dia começou. A gente vê lei em tudo, né? E ela é uma educadora. E isso que temos assunto aqui muito bom para discutirmos nessa nossa 1 hora. Então, eu gostaria de começar fazendo uma oração para que a gente possa logo começar esse assunto, né, meninas? Está todo mundo pronto aí? Então, eu convido a todas a fechar os olhos e a se concentrar no alto. Vamos orar. Querido Deus, amantíssimo Pai, obrigada, Senhor, por esse sábado maravilhoso, pela oportunidade que temos de logo de manhã nos conectarmos a Ti. Obrigada por essa oportunidade de termos amigas, irmãs de todos os locais aqui nesse momento reunidas para aprendermos um pouco mais da Sua lei, que é santa, justa e boa. Abençoa-nos agora, que o seu Santo Espírito fale, Pai. Que o ser humano se cale e que o Espírito fale nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Temos aí muitas ainda entrando, mas a gente já vai começando, né, Thalita? O que é que você tem para trazer para a gente aí logo de cara? Vamos embora. Bom sábado a todas. Vamos com... Bom dia a todas, obrigada, Adri. Feliz sábado a todas. Tão gostoso acordar, ouvir esses passarinhos aí, né? A galinha, a gente estava ouvindo, que delícia ouvir tudo isso. Como é bom estarmos aqui mais uma vez. E aqui, logo lá no São de Domingo, nós estamos falando o tema, né, sobre a lei de Deus. Coincidentemente, essa semana a gente estudou também, no grupo em que a gente tinha a História da Redenção, né, Adri? Adri faz parte também, sobre a lei de Deus, também um capítulo que recomendo muito. Hoje à tarde, quem não leu, dá lá uma revisada, dá uma lida, falando sobre a lei, se eu não me engano, capítulo 18, e complementou um pouquinho, ajudou a entender, compreender mais um pouco sobre essa questão da lei, a lei como professor, como assim, né, a lei como professor? E a gente vê lá, então... Pode falar. Mostra um pouquinho para o pessoal que livro é esse, se tiver alguém que... Eu saber. E, ó, História da Redenção, livro magnífico, de Ellen White, traça assim, né, desde o comecinho de Gênesis, lá, esmiuçando ali a palavra, né, todos os acontecimentos, até o Apocalipse e até o futuro, né, o que vai acontecer também. Muito bom mesmo, recomendo. De Ellen White, né, tá ali nos audiobooks, vocês podem ouvir também, enfim. Muito bem falado, Dri, lembrado. E aí a gente começa aqui em Deuteronômio, a gente continua em Deuteronômio aqui, no capítulo agora 31, avançando, né, um pouco nosso estudo, a gente estava lá no capítulo 6, né, anteriormente, e agora avançando um pouco, e a gente vê Moisés aí as últimas palavras dele, o último ensino, a gente pode falar assim, né, últimas palavras de ensino para o povo. E aí nessas palavras, a gente vê a importância da repetição da lei, porque ele já tinha falado tantas vezes, né? A gente lê lá em Levítico, a gente lê lá em Números, e em Deuteronômio, na verdade, Deuteronômio inteiro é uma repetição da lei. E Moisés vai lá e relembra, né? E dá ali um foco especial para a lei de Deus. E ele diz que a lei deve ser lida pelo povo. Então, além de ele repetir a lei, ele vai lá e aconselha o povo a ler a lei, a estudar a lei. E isso é algo para nós também. Quantas vezes a gente pode pensar assim, eu já sei os 10 mandamentos de cor, eu já sei a lei de Deus de cor, eu não preciso ficar falando, repetindo, lendo novamente ou lembrando os meus filhos novamente. Mas a gente tem um conselho. Aqui é claro que o conselho fala que deveria ser lido ao povo de 7 anos, né? Mas é óbvio que diariamente eles tinham que estar ali
praticando, lendo, né, a palavra de Deus, como a gente vê em outros conselhos anteriores. E a pergunta é, nossa casa, nós estamos levando a sério a lei de Deus? Nós estamos relembrando a lei de Deus em nosso lar? A Aline quer falar ou não? Que está meio que atrasado ou não? Não? Então, vou continuar aqui. Então, aqui a gente deve relembrar, sim, a importância da lei de Deus. E aqui a gente vê o Deus como um Deus, como educador intencional. Porque quando se diz aqui que Deus ele tem várias maneiras, né, de educar, quando eu paro para pensar no povo de Israel, ele foi lá e falou a lei, né? No comecinho lá, ele estava falando ali. Antes do povo de Israel, desculpa, ele só falou a lei. E ele não tinha escrito a lei, né? A lei ainda não era escrita. E o povo ia lá e errava. Isso foi uma maneira de Deus educar, só falando. Depois, com o tempo, Deus foi trazendo outras maneiras. Ele foi vendo que o povo ia caindo e Deus, então, ia lá com outra maneira, com outro jeitinho e tentava ali explicar para o povo. E quando a gente vê que chega ali para o povo de Israel, ele escreve a Tábua dos 10 Mandamentos e ali a gente vê que ele usou a escrita, né? Ali para ficar bem fixo, para ser guardado, para as pessoas poderem compreender, né, melhor realmente. E ali ele usou um outro método. E isso para mim é muito importante, porque às vezes a gente fica só no método de ensino com os nossos filhos e querendo que eles aprendam somente de uma maneira, né? Ele errou e aí você vai lá e só repete. Então tenta ir para uma forma mais lúdica, né? Tenta chamar atenção por um outro lado, porque Deus ele fez assim. Deus usou várias maneiras e ele é longânimo, porque, gente, nossos filhos erram, ou alguém que a gente convive, errou com a gente, machucou a gente às vezes já quer desistir. A gente pode pensar, ter a tentação em pensar que não tem mais jeito, não tem mais solução. Imagine se Deus fizesse isso, agisse assim com o povo. Porque quantas vezes o povo falou, não, olha, eu vou seguir, Senhor, vou te seguir. Mas Deus foi lá, viu que eles não seguiram. Deus foi misericordioso. E ele, acima do misericordioso, né, foi longânimo. Porque para a gente ter misericórdia, a gente tem que ter longanimidade. A gente tem que ter essa paciência e entender que os nossos filhos têm um tempo também para aprender, que as pessoas têm um tempo delas para aprender. Então, aqui, para mim, foi muito forte isso, que ele ensinou, repetiu, enviou profetas e os seus servos para transmitir as suas mensagens. Quantas maneiras Deus usou para nos ensinar. Hoje, né, ainda hoje ele faz isso conosco. Aqui também diz que a lei mostra, né, aprender a lei pressupõe que o temor não seja um resultado natural de conhecer a lei. Quando a gente fala de temor a Deus, não é algo natural. A gente pode ver isso pelos nossos filhos, né? A gente não consegue ali, eles não conseguem compreender totalmente o que é o temor. E às vezes nós mesmos, nessa caminhada cristã, ao longo do tempo que nós vamos aprendendo a temer a Deus. Alguém quer falar? Não, né? Vou continuar aqui. E a gente fica nessa questão de temer a Deus somente pelo aprendizado. Aqui fala que não é uma causa, um efeito. Ah, tá bom, conheci a Deus, agora a partir desse momento eu conheci a lei de Deus, vou começar a temê-lo. Não. Quando a gente conhece a lei de Deus, ela mostra para nós quem nós somos realmente. E aí a gente começa a ver que tem alguns detalhezinhos que a gente não cumpre tão bem, que tem aquela falhazinha ali de caráter que a gente precisa melhorar. E aí, quando você olha para a grandiosidade de Deus, a gente começa a aprender ainda mais a temê-lo. E esse temê-lo que pergunta aqui, né, é ter medo de Deus? Como eu vou ter medo de Deus e amar a Deus ao mesmo tempo, né? Como que funciona isso? E foi muito bem exemplificado aqui na lição. E para nós um exemplo também para sermos em casa, no nosso lar. Porque se nós formos um pai, uma mãe que ama os nossos filhos, que brinca com os nossos filhos, que sorri com os nossos filhos, né? Que seja uma pessoa alegre,
que demonstre confiança, que fala a verdade e que os nossos filhos possam confiar realmente em nós. Nossos filhos vão nos amar naturalmente, não é verdade? E eles vão saber que podem confiar em nós. Só que eles vão saber também que a nossa palavra é sim, sim, não, não. Que nós temos uma firmeza com amor, que é diferente, né? Então, eles vão temer, não por medo, né? Mas aquele respeito, aquele amor. Quando a gente olha para Deus, você não tem um medo, conhece a Deus realmente, você não tem medo das suas consequências ruins por conta de medo de Deus fazer algo mal com você. Mas você não quer fazer algo ruim porque você não quer machucar o coração de Deus. Deus já te deu tanta coisa e você não quer machucar. E esse olhar, né, de assim, não machucar a Deus, de entender que Deus nos ama tanto, nós podemos passar isso para os nossos filhos. E, meninas, é difícil, não é? Pode falar, Rita, Adri. eu estava aqui pensando, né, na lição de sábado, até grifei uma parte que falava assim, o termo verdadeira educação, né? Que aparece... Eu queria lembrar. Opa! Acho que tá. A verdadeira educação, ela nos conduz a uma vida de graça, fé e obediência. E aí, pensando no que você disse, relacionando com a educação de filhos, sabe, a minha ficha foi cair há pouco tempo, que essa relação é tão íntima, assim, por exemplo, por que a gente tem todo esse trabalho, por que a gente tem toda essa responsabilidade com os filhos, no caso de nós, das mães, né, vamos pegar especificamente, mas isso se aplica no relacionamento com o marido também, ou com os pais, todo que é tipo de relacionamento. Deus nos dá a oportunidade de reproduzir um modelo do que ele faz conosco, né? Da questão da graça, da fé e da obediência, né? Então, é muito lindo a gente entender isso. Alguém uma vez me disse assim, você não pode educar sua filha sem esquecer da graça em tudo que você for fazer, em tudo. E aí, se você tem isso em mente, toda essa dinâmica desses conceitos de graça, fé e obediência, você vai lembrar de como Deus é com você e você vai reproduzir isso com o seu filho. E aí o inimigo, ele sabe dessa dinâmica, ele vai fazer de tudo para quebrar essa corrente, né? Então, nos tirando a paciência, e nós não vamos ser longânimos como Deus é conosco. Ele vai nos tirar, vai nos colocar medo no lugar de temor. E aí a gente não vai obedecer a Deus por temor, pelo que ele é, e sim por medo. E aí os filhos também vão fazer a mesma coisa. Então, entender essa lógica de a pedagogia de Deus é a mesma que a gente tem reproduzido nos nossos filhos, é algo maravilhoso. E nos tira um peso e nos traz essa graça, essa leveza que a graça nos traz de fazer o que Deus pede. Que lindo, Dri, que lindo. É bem isso mesmo. Alguém quer falar? Aline? Não. Tá lindo. Vou continuar. Eu só queria comentar um detalhe que eu achei muito interessante aqui na lição de domingo. A importância dos nossos filhos primeiro ouvirem a lei para depois praticarem, né? Às vezes, como pais, a gente cobra a prática antes de ensinar. E eu quero dizer assim, ensinar nos detalhes, né? Eu me lembro um incidente quando a minha filha era pequena, que a gente estava lidando com a questão da mentira, né? E na cabecinha dela, omitir não era uma mentira, entendeu? Deixar de falar uma verdade não era necessariamente uma mentira na cabecinha dela, e a gente então teve que trabalhar esses detalhes. Então, às vezes, as crianças, elas não entendem exatamente todos os detalhes daquilo que a gente pede, né, em termos de obediência para elas, e a gente precisa ter certeza que elas estão entendendo, quer dizer, elas têm que ouvir primeiro para que elas possam poder obedecer depois, né? Eu achei interessante que a lição enfatiza isso. Com o texto. E bem lembrado, Ruth, porque até mesmo as nossas leis, as nossas regras dentro do nosso lar, né? A gente tem que lembrar, né? E às vezes a gente esquece também. Então, por isso que às vezes é bom a gente escrever como Deus escreveu, né? Para os nossos filhos maiores também, né? A gente ter lá, não como algo assim taxativo, né? Ali, mas algo como assim,
para eles verem realmente, eles lembrarem, né, passarem a falar, isso daqui é a regra da casa. Se no celular, uma das regras, né, é bobinha assim, mas tem que tirar o sapato para entrar dentro de casa, né? Coloca lá, né? Lembre-se de tirar o sapato ao entrar dentro de casa, né? São pequenas coisas, como você disse, Ruth, para a gente esmiuçar realmente, né? A gente detalhar e mostrar para os nossos filhos, e ali vai se tornando um hábito, né? E esse hábito vai gerar educação. Pode falar, Adri. Tem a questão que sobre essa questão das regras em casa, sabe? Eu estava tão fixada nisso no começo, assim, logo que a filha nasceu e tudo mais, eu preciso ter regras, né? E aí eu fazia aquele papel, colava na parede e tal. Só depois de um tempo que eu fui entender que primeiro precisa ouvir antes de colar na parede, de escrever, ela precisava entender o que estava por trás. Qual é o objetivo de tirar o sapato antes de entrar dentro de casa? O que eu quero ensinar? Às vezes não precisa nem estar lá na regra, às vezes a regra vai estar embutida na rotina. Ter horário para comer, respeitar, tudo mais. Então, assim, ela vai entender por que ela tem que cumprir essas regras. Essa regra realmente é boa. Sabe, hoje, depois de quase 7 anos, que eu estou vendo, eu me sinto bem. Ela já está na casa da minha mãe, e ela falou, vamos tentar continuar com a rotina. Ela falou, mãe, eu me sinto bem. Então, quer dizer, ela está começando a entender que as regras e as rotinas fazem bem para ela. Só que isso teve que ter um processo de explicar, de ter paciência, de voltar atrás, de refazer, né? Então, Deus é tão bom que Ele nos dá a oportunidade de coisas simples no lar, demonstrar essa dinâmica que Ele tem com a gente também. E aí fica fácil depois passar para eles a questão da lei e da obediência, a lei de Deus, né? E essa espera, né, Dri, é muito importante a gente entender, porque nós pais, nós queremos as coisas muito rápido. Não só pais, mas seres humanos mesmo, né? Nós queremos as coisas muito rápido. Se você falou uma vez para uma pessoa, você já quer que ela aprenda. Então, entender essa longanimidade, entender que tem um tempo. Seu filho vai ter um tempo para ele se acostumar e compreender. Como assim a Bianca, né, já agora sentiu. Não foi algo assim de um dia para a noite que ela quis seguir, que ela viu que realmente é algo bom para ela. E assim é conosco, adultos, né? Para a gente entender que a lei realmente é algo para nos proteger, é algo bom para nós, e a gente se acostumar com isso. É um processo de aprendizado realmente. Eu só vou ler essa partezinha final, porque é muito importante da lição de domingo, que diz: quanto mais aprendemos sobre Deus, mais o amamos por sua bondade. Ao mesmo tempo, quanto mais conhecemos a Deus, mais o tememos. É uma relação, né? Quanto mais a gente o conhece, mais a gente o ama e mais a gente o teme. Pois podemos ver a sua grande justiça e santidade em contraste com a nossa grande injustiça e pecaminosidade. E que somente pela graça, mérito imerecido, não somos destruídos. Gente, que bênção isso, que bênção, né? Algo para colar aí, a gente realmente relembrar da importância de nós conhecermos cada vez mais a Deus, e os nossos filhos, eles só vão compreender a lei de Deus também quando eles conhecerem cada vez mais o Salvador, quando eles conhecerem cada vez mais a Deus. Por isso, tão importante diariamente nós levarmos Deus aos nossos filhos, levar os nossos filhos a Deus, e eles assim conhecerem a Deus por eles mesmos. Bom, na lição de segunda, para não estender muito, né? Fala sobre a lei, a importância ali, agora já o foco da importância da lei para nós. E aqui mostrando, né, que o tom de Moisés, né, nesse capítulo do 31 aí, é um professor que vai ser substituído realmente, e que ele sabia que os alunos não tinham sido tão bons assim, né? E ele estava ali reforçando mais uma vez ali, porque ele sabia que na ausência dele, eles iriam se rebelar. E ali mostra que a lei como uma testemunha, a lei como algo que testemunha, na verdade, contra nós mesmos, né? Ou, entre aspas, a favor. Por quê? Porque, mais uma vez relembrando, quando a gente olha para a lei nos está mostrando realmente quem nós somos. Está mostrando realmente o que nós precisamos fazer, o que precisamos mudar. A lei, ela mostra o padrão de Deus. Olha que interessante isso, né? Ali embaixo a gente vê isso em Romanos, né? A gente vê isso. Porque Deus, ele tem um padrão.
E ele nos mostra ali a nossa desobediência, mostra ali onde estão as nossas falhas. E como a gente consegue chegar nesse padrão de Deus? Somente com a ajuda do Espírito Santo. Se nós não temos a comunhão, não tivermos a comunhão com Deus, e a gente querer obedecer à lei por nós mesmos, nós vamos fracassar. Porque é somente com a ajuda dele, aí que está o ponto, né? Ele mostra ali o padrão e ele fala, olha, vem a mim que eu te ajudo. Eu vou te ajudar a trilhar. Mas você tem que querer abrir o seu coração, você tem que querer dar as mãos a Deus, né? E falar, não, eu preciso melhorar nesse ponto, Senhor, me ajude. Então aí, juntos, vamos caminhar. E a mesma coisa que acontece a gente fazer a relação com os nossos filhos. Você pegar e mostrar a lei, né? As regras, e tem que ser assim, e deixar o seu filho sozinho, não é o método de que Deus nos ensina. Deus nos ensina a abraçar os nossos filhos, né? A mostrar, falar, não, vamos juntos. Você caiu, eu te ajudo. Você quer melhorar? Eu vou te ajudar. E então a importância desse amor, desse abraço. Alguém quis falar? Abrir um áudio aí? Ok, continuando então. Ali embaixo mostra algo que Deus, uma maneira que Deus pediu para que Moisés ali ensinasse também, né? O povo. E é algo interessante que veio de Deus, mostrando como que Deus sabia a importância do cântico, a importância da música. A Ruth aí, né? Foi para mim um dos primeiros contatos que eu tive com versos musicados da Bíblia para crianças, e como isso fez a diferença na minha vida quando o Lorenzo, né, o Lorenzo era bem bebezinho ainda, quando a gente teve o primeiro contato aí com a Ruth, e isso fez uma grande diferença. Saber tantos versinhos de cor, a gente relembrar durante alguns momentos difíceis e momentos alegres também, isso fez total diferença e faz até hoje, né? Hoje a gente, quando precisa, a gente cria os nossos próprios versinhos para aprender os livros da Bíblia. E isso faz tanta diferença. Por quê? Porque é mais fácil da criança lembrar. É muito mais fácil de nós adultos lembrarmos. Quantas vezes eu me emocionei cantando um versinho da Bíblia, da Ruth mesmo, né? Falei, Senhor, me ajuda, eu preciso melhorar nisso. Eu não sei, acredito que todos vocês também. Agora a gente pega para decorar, né, um capítulo, né, um salmo, né? É muito mais complicado do que quando a gente coloca uma melodia. Nossa, a coisa flui. E aí mostra a importância, né? Um cântico ao ser entoado é mais facilmente com. E ali, então, a gente sabe que a Bíblia, né, e o povo, eles guardaram tantos detalhes das leis por conta disso. Porque eles eram entoados, né, em forma de cântico, eles eram lidos, entre aspas, em forma de cântico. Então, era muito mais fácil de serem decorados. E aí fica a dica, né? Se você... a gente até fez no grupinho de musicalização um desafio uma vez, né, Dri? Para todas as mamães criarem um versinho da Bíblia cantando. Nós somos capazes, às vezes a gente depende realmente de outros, né, de outros CDs, de outras pessoas que fazem a música, os versos para cantar, não me lembro muito bem, versos para cantar, né, do Marcos de Lázari, que são tão importantes também, mas você pode também inventar uma melodia, inventa uma melodia, não fica com vergonha não, que sai, né, Dri? A Aline também fez. Saem coisas muito lindas e bonitas para os nossos filhos. E não somente na Bíblia, mas alguma coisa em casa. Às vezes está difícil. Tente fazer isso. Está difícil o momento que você está com seu filho ali, na cozinha, sei lá, na sala, você pediu para ele guardar alguma coisa, ele não foi guardar. E você vê que a paciência sua está se esgotando naquele momento. Tenta brincar ali cantando. Começa a dar as ordens, entre aspas, cantando ali. Você já vê que o espírito muda, né? As coisas já fluem mais naturalmente, a criança já começa a dar risada e ali já mudou um processo de educação, que é o que Deus faz conosco, Ele nos pede. Quer falar, Adri?
Não? Estava pensando em de rir, porque eu estou pensando em coisas assim que eu queria dar uma bronca, eu ficava, vamos lavar a louça, está na hora. A música realmente alivia muita situação, né? Mas a música é um método que não falha, né? Foi mandado por Deus, né? E Moisés seguiu a risca, e o povo teve essa oportunidade que nós também temos hoje. É Gente, isso e mesmo. ainda pensando aí no que Moisés compôs, vocês estão me ouvindo? Sim. A letra da música não era tão favorável, né? Era tão de repreensão e tantas coisas sobre a consequência de não guardar a lei de Deus, né? E eu fiquei pensando, eles tiveram que decorar aquilo e repetir várias vezes uma música longa, né? E, enfim, eu achei muito interessante, porque queria mesmo incutir aquela da causa para o efeito, né? Se vocês desobedecerem, vocês vão ter as consequências, né? E a música ajudava a gravar aquilo na mente deles, né? Muito bom, Aline. E aqui no final tem uma pergunta. O que essa testemunha, que seria a lei de Deus, que serve como testemunha para nós, ensina sobre nossa necessidade do evangelho? E aqui mais uma vez, quando aqui fala no finalzinho, né, que ela sendo uma testemunha, ela tem a capacidade de fazer com que as pessoas avaliem a si mesma e vejam o que ele revela sobre elas. Então, quando a gente vê ali a lei, a gente também sente a necessidade do arrependimento. E quando a gente sente essa necessidade do arrependimento, quem é que a gente lembra, né? Para quem que a gente recorre? Quem é que pagou os nossos, né, pecados ali na cruz, né? Que morreu por nós, foi Jesus. E aí a gente compara, a gente coloca a lei e coloca Jesus, né? Jesus, ele se entregou por nós. Então, nós temos essa necessidade de arrependimento e a gente pode ter a certeza do perdão. A gente pode ter a certeza do perdão porque Cristo ele já morreu por nós. Então, que relação linda, né? Que vou parar de falar aqui, porque senão vou continuar muito, mas só terminando, que Deus possa nos ajudar a passar e transmitir isso também para os nossos filhos. Próximo aí, quem é? Aline? Isso. Então, né, a lição de terça-feira começa dizendo para que sejas bem-sucedido. A nossa primeira visão de lei, para muitos, né, é uma coisa negativa, né? E tirar essa máscara de que a lei é uma coisa negativa e que, pelo contrário, ela pode fazer-nos bem-sucedidos, é uma coisa que a gente deve refletir, né? E o texto que mais nos levou à reflexão nessa lição de terça-feira é em Josué 1:7, né? Que ali Deus diz com Josué: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Nossa, eu fico pensando, o que será que Josué, né, ficou ali imaginando em relação ao povo? Nossa, se esse povo for fiel a Deus, guardar os seus estatutos, mandamentos, eles serão bem-sucedidos. Essa é uma promessa. E essa promessa recai para nós hoje. Eu queria muito entender qual que era a lei. E fiquei pensando, será que a lei são os 10 mandamentos? Será que a lei é aquela lei que diz, que é o resumo, né, de amar a Deus e amar ao próximo? E na lição do professor, ela vem explicando da origem dessa lei. Na lição do professor tem um texto que diz assim, a lei definida nesse verso não significava apenas a lei cerimonial, ou a lei, ou melhor, a lei dos 10 mandamentos, desculpa. A lei definida era a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés. É o que os antigos mencionavam ao falarem a lei, né? Então, muito mais do que só o decálogo, né? É toda a história de criação, a história de Moisés, a história de Abraão, todas as histórias revelavam quem era Cristo.
revelavam quem era Deus, né? E essa revelação fazia com que o povo entendesse qual era o caráter de Deus. Daí está a revelação do caráter de Deus através dos seus mandamentos, né, da sua lei. E nós devemos incutir na mente dos nossos filhos essa lei, né? Não só os 10 mandamentos, mas também toda a história, que é uma revelação após outra. Como a Thalita falou no começo, Deus ali materializou, tentou, de alguma forma, sistematizar mesmo o que era a sua lei, né? Mas ela é muito mais abrangente, porque quando eu digo amarás a Deus sobre todas as coisas, não terás outros deuses diante de mim, eu penso, será que ter um hábito pode ser um Deus? Será que assistir determinadas coisas pode ser um Deus na minha vida? Ou será que a vaidade pode ser um Deus, né? Então, é muito abrangente a gente esmiuçar ali o que a lei quer dizer para nós, né? E Deus quer que nós nos afastemos desses deuses, para que Ele seja o único verdadeiro Deus, que é a essência, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, nós podemos aqui, a lição de terça-feira remete ao nosso tempo hoje. Apocalipse 12, 17, ela valoriza quem guarda os mandamentos, né? E então, vamos relembrar lendo ali juntos Apocalipse 12, 17, que é o que fala sobre a nossa geração, os nossos filhos, nós, né? O povo que aguarda Cristo. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, nós temos aqui uma promessa de que o povo que guarda os mandamentos de Deus, esse é o remanescente. Nós somos o remanescente de Deus, né? E nós precisamos e devemos, a cada dia, estudar mais sobre o caráter de Deus, que aí nós vamos naturalmente saber o que os seus mandamentos querem para nós. São sempre bênçãos, né? São sempre coisas boas. Né? Vocês querem comentar alguma coisa? Essa Já questão podemos passar aí. Tá. Essa questão que eu gostaria de comentar aqui na lição de terça-feira, que eu estava aqui lendo e fazendo link com a lição de quarta, veio muito assim conectado, né? Porque para que sejas bem-sucedida, aí você vira a página, as lutas e dificuldades dos guardadores da lei. Mas como assim? Eu não vou ser bem-sucedida? Eu não quero luta. Quem aqui quer? Levanta a mão. Ninguém quer ter luta e dificuldade, né? Só que assim, entender, e assim entra um aspecto de nós entendermos, por isso que a verdadeira educação é primeiramente para os pais, né? Para os pais não, para os adultos, ser mais abrangente ainda, né? Eu estava aqui semana conversando com a minha mãe, e minha mãe, os filhos já estão grandes, todos casados, crescidos com filhos, e a gente estava conversando sobre um assunto que de repente eu me vi numa situação de mostrar algo da verdadeira educação para minha mãe, que me ensinou. Então, assim, a verdadeira educação é para todos, velhos, jovens, né? Mas, assim, é muito interessante perceber que nós precisamos aprender, né? Que é primeiro para nós. Por quê? É para obedecer para ser bem-sucedido ou é obedecer para poder ser Marte, ter sua cabeça cortada como João Batista? Posso já entrar ali no assunto? Pode, a gente vai comentando junto. Tá. E aí eu vi algo na lição de terça que me fez pensar na de quarta, porque tem uma parte que fala assim, que a noção de sucesso derivada da obediência pode parecer contrária à maneira pela qual o sucesso é medido no mundo hoje, né? Porque hoje em dia o sucesso é considerado como inovação, criatividade, autoconfiança. Nossa, pessoa muito criativa, ela é uma pessoa de sucesso. Eu não vou ter, porque principalmente nós mães caímos
nessa armadilha. Eu não vou conseguir, porque olha, a outra lá consegue, olha como ela tem criatividade, ela faz isso e aquilo com seu filho, eu não faço, não tenho sucesso. Né? Porque a noção de sucesso no mundo hoje é isso, né? Autoconfiança. Ela pega um negocinho ali e faz miséria com um negócio. Peraí, mas o que é? Né? Essa noção de um real sucesso. Né? Então, a gente precisa ter claro na mente do que é sucesso, do que é ser bem-sucedido aos olhos de Deus. Né? E é o que a lição fala aqui na terça e depois já entra no assunto da quarta. Porque aí muitas vezes nós vamos perceber algumas situações que vão acontecer e falar, mas isso aí para mim não é sucesso. Né? A loucura, né, parece loucura aos olhos humanos. Você quer comentar mais alguma coisa, Lívia? Eu continuo. Pode continuar, Adri. E aí vem, então, a questão das lutas e dificuldades dos guardadores da lei. Mas, peraí, Deus falou para Josué que ele seria bem-sucedido. E ele foi, vocês concordam comigo? Mesmo passando por todos os perrengues pelos quais ele passou, ele foi bem-sucedido. E você, né? Você sente isso, que mesmo passando pelas dificuldades que você tem passado, você é uma pessoa bem-sucedida? Aí é que está o ponto. Porque você sentir esse sucesso que vem de Deus vai te dar força para passar pelas dificuldades. Né? Então entender o que é esse sucesso. Né? E aí vem que existem grandes benefícios em obedecer à lei. Mas nós já vimos muitas pessoas se desviarem da fé porque obedeceram, assim, né? No sentido de achar que era só cumprir as regras dos estatutos. Quando veio uma dificuldade, a pessoa abandonou tudo. Largou a fé, não. Tem uma nossa amiga minha aqui da minha região, que ela saiu da igreja e falou, não, eu não consegui nada do que eu queria desde quando eu me tornei adventista. Eu queria uma casa, eu queria meus filhos assim. A pessoa chegou nesse ponto. Eu não consegui nada, não tem vantagem nenhuma em seguir esse Deus. E a pessoa saiu da igreja. Né? Não a questão de sair dela, ela deixou Deus, né? E aí, então, qual era o foco, né? Então, existem benefícios em obedecer à lei, evidenciados na vida das pessoas abençoadas por Deus. Né? Josué é um caso que ele obedeceu aos preceitos e liderou bem o povo de Israel. E repetidas vezes o Senhor disse para que eles obedecessem à lei para serem bem-sucedidos. E a gente se pega em casa falando, vocês precisam obedecer para vocês serem felizes, não é? A gente não fala, obedecer é melhor do que sacrifício. Então, a gente sempre está cantando e está pondo isso na cabeça deles, né? E ontem eu vivi uma situação de uma pessoa pela qual a gente estava orando todos os dias com as minhas filhas, a gente colocou no caderno de oração e a menina morreu. E a primeira coisa que a Bianca me perguntou foi, mas mãe, a gente não estava orando, né? E aí vem o aprendizado. O que é sucesso, né? O que é ser bem-sucedido? É algo assim que tem que estar muito conectado com Deus para perceber essa nuance, né? Porque fazer o que é bom, veja, no caso de Ezequias, né? Ele fez o que era bom e correto e verdadeiro perante o Senhor Deus, ele cuidou do serviço da casa de Deus, da lei, dos mandamentos e buscou a Deus de todo o coração. E ele é citado como um exemplo de sucesso, mas também passou por dificuldades, né? Então, veja, seja qual for o espaço da educação, nós precisamos enfatizar a obediência a despeito do que vai acontecer na sua vida. Né? Obedecer por quê? Obedecer porque a minha meta é outra. A minha régua, a minha medida de sucesso está em outro patamar. Né? Então, veja, ensinar os nossos filhos a estar prontos a morrer por amor a Deus. E aí eu lembrei de um sermão do pastor Manassés de Queiroz, que ele fala... vocês estão ensinando seus filhos a serem mártires? É forte isso aí. Eu chegar e falar, olha, você precisa estar pronta para morrer por amor a Deus. Parece assim, muito contraditório a tudo que a gente tem incutido na nossa ideia sobre sucesso, né? Mas aí a lição vem dizendo de exemplos que mexem com a gente, né? Nos textos de Marcos, de Jó, de Coríntios, João Batista. Gente, João Batista, ele foi vitorioso ou perdedor? Pensa aí.
Muitos vão arriscar dizer que ele foi um fracassado. Ele morreu lá no Amazonas. E aí você vai no... Estava olhando aqui os comentários da lição feitos, que eles selecionaram de Ellen White, diz exatamente que ele venceu. Porque ele venceu o inimigo. E ele morreu. Então, olha que contradição. O sucesso para o mundo é ser uma pessoa que vive e com muita glória. Não, e ele morreu. Mas ele era submisso. O sucesso dele estava em comentar sobre João Batista, que eu li e fiquei muito impressionada com o seguinte: ele, por um momento, ele até duvidou se ele estava realmente com a missão dele, né, sendo que ele era o mensageiro de Deus, porque ele se viu naquela situação de prisioneiro e falou: nossa, será que é esse o meu fim mesmo? Então ele manda ali seus discípulos e eles confirmam que era, né? Então nós vemos no João um exemplo. Nós somos humanos e se nós vacilarmos nessa questão mesmo, por exemplo, você disse do martírio, né, do sofrimento, nós podemos conversar com Deus, né, falar com Ele, e Ele vai nos confirmar se esse é o caminho certo, né? E aí nós nos colocamos num patamar de humanos, nós não somos sobre-humanos que vamos suportar um sofrimento achando que tá bom, né? A gente não pode achar que nós vamos... poxa, tá super legal aqui ver meu filho machucando, ou a casa pegando fogo. Então, a gente pode sim conversar com o Senhor e Ele vai direcionar através das suas providências que nós somos no caminho dele, né? Exatamente. E aí achei aqui um trechinho que eu achei muito interessante sobre João Batista, que diz assim, ó: foi permitido a Satanás, está nos comentários em White, foi permitido a Satanás abreviar a vida terrestre do mensageiro de Deus, mas o destruidor não podia atingir aquela vida que está oculta juntamente com Cristo em Deus. O inimigo se alegrou por levar aflição a Jesus, mas fracassou em vencer João. Então, João foi vitorioso ou foi um fracassado? A morte em si mesma apenas o colocou para sempre além do poder da tentação. Nessa batalha, Satanás estava revelando o próprio caráter e, na presença observadora do universo, manifestou sua inimizade para com Deus e o ser humano. Mas João, né, revelou que a sua vida estava oculta em Deus, né? Então, isso é um exemplo da questão das lutas e dificuldades daqueles guardadores da lei. E aí vem para Jó, né? Um exemplo clássico. E o que me fez reescrever aqui na lição é que ele levantava-se de madrugada para orar pelos seus filhos. Esse aspecto me chamou a atenção. A vida de sucesso talvez esteja em eu ter uma vida de oração. Levantar de madrugada, orar pelos meus filhos, não quer dizer que meu filho não vai morrer, que não vai acontecer uma tragédia, porque esse mundo é um mundo errado, infelizmente, né? Até dizer que o fato nós não podemos explicar, é algo que vai além do nosso entendimento, porque nós vivemos num mundo de pecado, assolado pelo grande conflito, e nenhum de nós está imune a isso. A gente pode não estar imune, irmãs, aos ataques do inimigo, mas a nossa mente, a nossa conexão com Deus, essa ninguém pode tirar. Isso é uma segurança tão boa, que as circunstâncias não vão alterar essa relação. Muito pelo contrário. Infelizmente, muitas pessoas precisarão passar por isso para ter essa conexão restabelecida. Pode falar. Dri, eu só queria... Essa relação que você fez é muito importante, porque o sucesso, a pergunta no começo, né? O que é o sucesso, né? O sucesso é agirmos conforme a vontade de Deus, conforme a cabeça de Deus, né? Que aí vem a questão da obediência. Porque quando a gente age como Deus planejou para nós vamos ter sucesso. Por quê? Porque a gente não vai cair, a gente não vai para um outro caminho, que é o caminho que vai levar a gente por um caminho errado. E o sucesso está ali no futuro, né? A luz gloriosa que a gente vai ver no futuro. E ele está conduzindo. Tudo bem, a gente pode passar por provas aqui, né? Mas são provas que Deus está nos conduzindo, que é para alguma coisa lá na frente ser algo maior para nós, algo melhor para nós. Então, por mais que o Jó teve as perdas, né?
foi realmente algo que renovou ainda mais a fé dele, né? A gente sabe tudo bem da história do grande conflito, né? Mas a gente tiver isso em mente quando a gente estiver passando as provações e as tentações, a gente lembrar que eu estou passando por isso, mas eu estou com Deus. Faz uma análise. Eu estou fazendo o que Deus quer? Se eu estou fazendo o que Deus quer, continue. Siga, né? Porque você vai ser bem sucedido, está sendo bem sucedido. E o assunto é tão instigante que dessa lição que cada dia da semana dá, né? Muita coisa. Mas algo que eu queria destacar e já passar para a Ruth, que a gente quer ouvir a Ruth. Algo que eu quero encerrar aqui, apesar de ter muita coisa anotada, mas o tempo está correndo, é o seguinte: ensinar a verdadeira prosperidade para os nossos filhos e inculcar isso na nossa mente, né? Isso dá um alívio tão grande. Isso não é se conformar. Ai, não, né? Eu tenho que passar por problemas. Não, porque depende do que você entende que é problema. Mas ensinar que a obediência, ela não está condicionada, né, ao que é considerado como sucesso, né? A obediência, ela não pode estar condicionada a isso, porque não é uma obediência por amor, né? Porque a obediência por amor, ela não vai estar condicionada a situações ou a recompensas, né? Então, isso é muito, muito importante a gente entender isso e explicar isso para os nossos filhos. E um aspecto que, para mim, assim, é importantíssimo é entender que as dificuldades, muitas vezes, vêm para salvar-nos de nós mesmos. E esse é um trecho que eu quero destacar aqui com vocês, que diz assim, ó: muitas vezes nós passamos por decepção, por desânimo, de sombra, tristeza, parece que Deus está longe, enfim, muitas coisas. Mas é nesse momento que muitos perdem a sua confiança em Deus e são levados à escravidão da dúvida. Olha que coisa! A dúvida é uma escravidão, e é mesmo. Como é ruim a gente estar em cima do muro, fala sério, não é? Está em cima do muro, não sabe o que fazer, a dúvida se Deus existe, se Ele está me abençoando ou não, e ao cativeiro da incredulidade. Se nesses momentos pudéssemos discernir com percepção espiritual o significado das providências de Deus, veríamos anjos procurando nos salvar de nós mesmos. E aí põe letras garrafais. Então quer dizer que em muitas situações, mas João, sim, até ali, Deus estava ensinando ele a ser submisso a Deus, independente do que tivesse acontecer com ele. E também ele estava sendo usado para exemplo dos mártires que viriam no futuro, e ele é usado até hoje, né? Então, mas naquele momento ele não ia poder enxergar tudo isso, mas ele teve a submissão ao que Deus queria. Então, nós veríamos anjos procurando nos salvar de nós mesmos e esforçando-se para firmar os nossos pés num fundamento mais firmes que os montes eternos, e nova fé, nova vida jorrariam para dentro do nosso ser. Então, ensinar o que é a verdadeira prosperidade e entender que o que deseja é que nós estejamos com o nosso pensamento, com o nosso foco, acima de tudo, na pátria celestial. Então, essa semana, ao ensinar para a Bianca que nós oramos e a menininha morreu, eu pedi a Deus sabedoria para explicar para ela que pode ser que esse aspecto possa ajudar muito a família em muitas coisas e outras famílias a entender que algo melhor virá, né? Deus está cuidando da salvação dos seus filhos, independentemente das circunstâncias que eles vão viver. E isso não pode ser condição para eu guardar ou não guardar a lei. Não é mesmo, Ruth? Isso aí, Adriana. Eu estava pensando aqui, quando Jesus disse, né, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Jesus estava tentando nos explicar de que a paz que ele nos oferece não é uma paz sem problemas. É exatamente o contrário. Quando Jesus fala que ele nos dá a paz dele, é a garantia de nós estarmos bem, em paz, não bem de acordo com o mundo, mas em paz com Deus e em paz com os outros, apesar das dificuldades que nós vamos passar, né? E Jesus é o único que pode oferecer essa paz. Por quê? Porque ele passou por isso, ele como nosso exemplo, né? Como que a gente pode avaliar o êxito da missão de Jesus? Na cruz. No sofrimento mais profundo que uma pessoa pode passar, né? Jesus sabia disso.
E apesar dele saber, ele assumiu todas as consequências. E a gente entende que o sofrimento de Jesus não parou na cruz. Jesus atualmente continua sofrendo com os nossos pecados. Cada vez que nós erramos, ele sente aquela mesma dor, né? Então, é algo que não cabe na nossa mente. No céu, quem sabe, a gente vai começar a entender, né? Tudo que abrangeu o sofrimento de Jesus. Mas Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas, como diz na lição de quinta-feira, né? Ele foi o único ser humano que viveu uma vida de perfeita obediência a Deus. E ele fez isso para ser o nosso substituto, mas ele também fez isso para ser o nosso exemplo. E quando a gente lê, né, esse texto da lição de quinta-feira, nossa, como é difícil a gente pensar, né? Se Jesus é o meu exemplo, que responsabilidade eu tenho. Só que ao mesmo tempo que Jesus foi o nosso exemplo, ele não simplesmente foi o nosso exemplo e agora ele está lá nos cobrando, né? Um comportamento ou uma atitude semelhante, mas ele está nos dando a força que nós precisamos para alcançar isso. Assim como ele recebia a força do Pai, né? Jesus não foi vitorioso sozinho. Jesus foi vitorioso porque ele dependia do Pai. E a mesma coisa acontece conosco. Nós podemos alcançar a vitória dependendo 100% do Pai, né? E porque Jesus venceu e nos deu essa possibilidade, né? Ele abriu o caminho para que nós pudéssemos alcançar a vitória também. Na pergunta número 8, tem vários textos aí, não dá para a gente ler, mas eu achei muito interessante essa sequência na vida de Jesus. Começa com o texto de Lucas, né, que Jesus era obediente aos seus pais, em sabedoria, estatura e graça. E depois fala que ele dependia de Deus, ele fazia sempre o que agradava a Deus. Até que chegou no ponto que ele foi obediente, ele obedeceu pelo seu sofrimento e foi obediente até a morte. Então a gente vê um crescendo aí de obediência para chegar no ponto de se sacrificar. E eu acho que é justamente essa é a mensagem, né? Para nós também. Como você já mencionou na lição de quarta, Adriana, possivelmente, eu acho que quase que com certeza, todos nós vamos passar algum tipo de sofrimento. Principalmente se nós estivermos vivos até a volta de Jesus. Com certeza, nós vamos passar por grandes provações e grandes sofrimentos, né? E como que nós nos preparamos para passar por esse sofrimento? Através da obediência. E como que nós ensinamos os nossos filhos também a suportar isso? Através da obediência. Quando eles aprendem a ser obedientes a nós, eles estão aprendendo a ser obedientes a Deus. E eles estão construindo, né, essa resistência, essa firmeza de caráter que vai permitir que eles sofram, se necessário, uma perseguição, né, algum tipo de violência, ou até mesmo a morte, por amor a Jesus. E aí, voltando a um pensamento que, não sei se foi a Aline ou a Thalita que colocou, né? Quando Moisés falou a lei para o povo de Israel, ele falou já pensando que ele ia sair. E quando nós educamos os nossos filhos, a gente, mesmo desde pequenos, a gente precisa ter isso em mente. Talvez eu não vou estar com meu filho até o fim. E olha que responsabilidade que eu tenho. Como que eu vou preparar o meu filho para ser esse mártir, né? Nos últimos dias, se existe a possibilidade de eu não estar presente ao lado dele para fortalecê-lo, né? Então, essa dependência de Deus, nós precisamos ensinar para os nossos filhos desde pequenininho. E um fator que eu acho assim extremamente importante nesse processo é a questão da confiança. Nós precisamos ganhar a confiança dos nossos filhos quando eles são bem pequenos, porque aí a gente não perde essa confiança nos anos posteriores, na adolescência, né? E nós levamos eles a terem confiança em Deus. E eu me lembrei de uma história que aconteceu com uns amigos nossos. Nós temos uns amigos, ele é pastor, e assim, muito consagrado, cuida muito na educação dos filhos. E houve um momento na vida deles onde eles
tiveram que pastorear igrejas em uma cidade onde não havia escola adventista. Então, ele, preocupado com a educação dos filhos, ele escolheu a melhor escola, uma escola particular, assim, que oferecia melhor ambiente e tal, né, para os filhos estudarem. E ele tinha um menino de 10 anos na época, e esse menino, na classe dele, o professor era um homem. E esse homem, esse professor, conquistou muito rapidamente o coraçãozinho daquele menino, do filho do pastor. E o menino chegava em casa todo dia: pai, meu professor ensinou isso, isso, isso hoje. Pai, meu professor falou isso, isso, aquilo, né? E os pais conseguiam ver que o menino estava realmente encantado com aquele professor. Só que um dia o menino chegou em casa e ele começou a passar conceitos evolucionistas. Pai, o professor falou que durante os milhões de anos que isso foi criado e tal. Aí o pai parou assim e falou: meu filho, nós não acreditamos nisso. E o filho: não, pai, mas o meu professor explicou certinho como é que foi. Não é bem assim como o senhor fala. E eu passei a entender. E eles começaram a entrar num argumento. E o pai começou assim, se ver desesperado ao perceber que o filho estava acreditando em conceitos evolucionistas. E por dias aquele pai orou, jejuou e lutou com aquela criança para tentar reverter o dano, né, que o professor tinha feito. E num daqueles momentos assim de argumentação, o menino virou para o pai e falou assim: pai, eu acredito no meu professor porque eu confio nele. E naquele momento o pai percebeu que o professor tinha ganhado a confiança dos filhos, do filho, né? Então naquele ponto, qualquer coisa que o professor falasse, o filho ia acreditar. Por quê? Porque ele tinha ganhado a confiança. Isso é muito perigoso. Graças a Deus ele conseguiu reverter a situação, né? Mas quando nós paramos para analisar, tanto no meu relacionamento com Deus, como no meu relacionamento com os meus filhos, a questão da confiança é muito importante. Eu só vou obedecer a um Deus que eu confio, em quem eu confio. Então, o meu relacionamento com Deus precisa ser tão forte, eu preciso permanecer nele, como diz aí o texto de 1 João 2,6, né? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Quando eu permaneço em Jesus, quando eu desenvolvo esse relacionamento de confiança, eu vou automaticamente buscar andar como ele andou. E eu vou passar isso para os meus filhos. E aí, desenvolvendo esse relacionamento de confiança com os meus filhos, eu vou levá-los a confiar e dependerem de Deus. É lindo isso. É lindo. Deus não pede... Não é que Deus não pede um sacrifício, Deus pede sacrifício, mas Deus não pede um sacrifício que seja impossível para nós fazermos ou que não seja prazeroso, né? Porque essa experiência de depender de Deus, por mais que nós passamos por provações, é uma experiência que nos traz prazer. Porque eu confio, eu sei que no final Deus vai estar lá, Ele não vai falhar comigo, né? Então, é uma experiência que nos traz muita felicidade também. E aí, como que a lei entra dentro de tudo isso, né? A lei deixa de ser aquele monte de regra que não faz sentido muitas vezes ou que é difícil de seguir. A lei passa a ser aquilo que vai motivar essa minha dependência de Deus, esse meu relacionamento de confiança em Deus. Porque se eu confio em Deus, eu sei que o que Ele falar é o certo. O que Ele falar é o que vai trazer felicidade para mim. E finalizando aí, a gente vê, né? Na igreja adventista, de um modo geral, a gente ouve muito nessa questão da obediência e das obras, né? A guarda dos mandamentos e as obras. E no finalzinho aí fala, né? A suposta fé em Cristo que alega liberar as pessoas da obrigação de obedecer a Deus não é fé, mas presunção. Então, a obediência, ela faz parte, sim, da nossa fé. É a forma como a gente naturalmente revela ao mundo que nós amamos a Deus, quando nós obedecemos aos seus mandamentos. Porque nós queremos estar de acordo com a vontade dele, porque nós amamos a ele, nós confiamos nele e sabemos que os caminhos dele são os melhores para nós. Alguém tem algum
comentário aí sobre esse Eu tema? queria comentar, Ruth, a obediência pela fé, né? Nós acreditamos, confiamos e pela fé a gente sabe que é o melhor, que Deus sempre vai querer o melhor para nós. E você me fez lembrar de uma experiência também que eu tenho vivido com a Melissa, minha filhinha de 3 anos. Ela admira muito a Sara, a filha da Ruth, né? E aí, recentemente, a gente ia lá visitá-la e ela falou assim, mamãe, eu tenho que vestir uma roupa que a Sara vai achar bonita. E aí, eu tenho que... Aí ela foi comer, ela estava assim, num momento de paixão, né? Ela foi comer no café da manhã. Olha, eu vou dizer para a Sara que eu comi toda a frutinha. Então, eu comecei a observar o que a Sara realmente conquistou a confiança dela, o coraçãozinho dela, e agora ela fazia as coisas para agradá-la. Então, comer frutas é uma coisa, um padrão legal para a Sara? Então, eu preciso de fazer isso. Essa roupinha ela vai achar bonita, então eu posso fazer isso, né? E é assim com Cristo, nós vamos estar num momento de tamanha entrega de coração que eu vou querer agradá-lo, vou fazer isso por amor. E no final a gente vai ver, nossa, realmente comer frutinha faz bem para a saúde. Vestir assim me deixou tão bonitinha. Então, é assim com Deus também, né? Não se torna mais um peso, sabe? Tirar essa culpa de que eu tenho que... Nossa, tem essa regra, eu vou cumprir essa. Não, é diferente o processo. Deus quer fazer uma aliança com a gente. E essa aliança envolve a nossa entrega de coração. A gente amolece, Deus amolece o nosso coração, e aí vai encontrar um terreno fértil para poder naturalmente desenvolver a vontade de seguir os seus mandamentos, né? E eu creio que nós estamos chegando assim num momento da história do mundo onde isso é extremamente importante. Sempre foi, mas eu acho que agora é mais importante ainda. Porque conforme as provações começam, e elas já estão começando, o que vai valer realmente é a nossa fé em Deus. Não é mais eu simplesmente acreditar em um princípio porque o pastor fulano de tal falou, ou porque o ministério tal me ensinou. Não. É o meu relacionamento direto com Deus que vai valer daqui para frente. E Deus está... nós até conversamos um pouquinho sobre isso ontem, né, Aline? Deus está chacoalhando. Deus está nos chacoalhando. E nós precisamos voltar e estudar todos esses pontos da nossa fé, né? Para nós entendermos por nós mesmos dentro desse relacionamento de confiança com Deus. E não simplesmente seguir porque os outros estão seguindo ou porque alguém mais falou. Porque na hora do aperto, a única coisa que vai nos sustentar é a nossa fé. Que Deus nos abençoe, né? E nos ajude a ter buscar esse relacionamento com Ele que vai suportar as provações que nós vamos ter que enfrentar. O justo viverá pela fé, né? Amém. Amém. É isso. Temos aí mais um momentinho. Não, terminou o tempo, né, Aline? Terminou, né? Dá para ouvir mais. Tem hora que a nossa mente silencia para refletir, né? Até mesmo aqui, muitos comentários me fez refletir muito, porque não sei se você já viveu num momento de legalismo, eu já. Eu já achei que algumas vezes, algumas determinadas atitudes de seguir regras me tornariam mais santificada, talvez. E tem que cair da ficha, sabe, irmãs, que não é essa santificação que Deus está querendo de nós. Deus quer o nosso coração, nossa entrega, nosso dia, toda a nossa vida. E ser guiado pelo Espírito, né? Clamar mais pelo Espírito Santo, para que Ele nos guie individualmente, para que a gente alcance o ideal do coração de Deus, né? Na nossa vida. Parar de nos comparar com determinadas pessoas e viver uma vida de comunhão mesmo. Muitas vezes gastamos tempos e tempos com outros
redes sociais, né? Nós podíamos gastar mais tempos com Cristo, né? E não sei se as meninas têm mais algum comentário, a gente pode finalizar com uma oração e clamar a Deus para que esse Espírito Santo se faça presente na nossa vida, né? A Aniede queria falar, Aline. Ela tinha aberto ali. Obrigada, Thalita. O que a obediência faz também nos dar força, pensando nos nossos filhos, né? Dar forças a eles para vencer as suas próprias vontades, as suas próprias inclinações. Por que é tão importante a obediência? Porque com a obediência eu consigo dizer não para os meus desejos egoístas, não para as minhas inclinações que são pecaminosas, e aquilo vai fazendo com que eu me fortaleça para num momento de decisão uma decisão muito importante, eu esteja forte, né, forjado naquilo ali, para que eu consiga dizer não. Então a obediência, ela também me dá a liberdade para quando eu precisar, apesar da minha vontade, apesar do meu desejo, eu dizer não. Isso. Uai. Vou te falar. Deixa eu ver se eu consigo. Deu para ouvir agora ou não? Peraí, vou tentar de novo. Eu não estou vendo vocês. Deixa eu ver onde eu vejo. Tá dando para me ouvir agora? Melhorou? Está melhor. Tá, então eu estava dizendo que a obediência faz com que a gente, pensando na educação das nossas crianças, que a obediência faz com que a criança consiga controlar os seus impulsos, as suas próprias vontades e ajuda a livrar, né, dos seus desejos egoístas. Para nós também, faz com que nós consigamos ter a fortaleza de dizer não para coisas mais fáceis no início da vida, né, do nosso caminhar com Deus, dizer não, e aquilo vai nos dando força para momentos mais difíceis, conseguir tomar a decisão final. Como foi falado, a gente está educando para ser Marte. Como que um Marte vai conseguir dizer não como a gente vai ser Marte se eles não conseguem dizer não para um desejo de comer alguma coisa, um desejo de seguir um amiguinho, um desejo... Não tem condição. Por isso que nós vamos forjando cada dia, por isso que o Senhor vai fazendo isso conosco cada dia, de abrindo mão dos nossos desejos, de seguir as nossas próprias inclinações. E a obediência nos dá a liberdade. Então, nesse momento de grande escolha, o momento em que eles vão estar sozinhos, né, como a gente comentou anteriormente, deles fazerem essas decisões, porque eu tenho a liberdade de olhar para aquilo e falar, não, aquilo não faz bem para mim. Sendo que quando eu não aprendo a obedecer, eu não tenho liberdade, porque eu sou dominada pelos meus sentimentos. Então, aquilo é o meu dono, né? Então, a obediência realmente ela faz com que a gente seja guiado e produza esses frutos do Espírito e não viva de acordo com os frutos da carne. Nos dá liberdade para fazermos essas decisões concretas e mais difíceis para a vida. Muito bom, muito bom. A gente precisa mesmo de fortalecer essa questão do domínio próprio nas crianças, né? A obediência, ela também é ensinada, né? Então, se eu abro exceção hoje de que dei uma regra e não foi cumprida, talvez na próxima regra seja mais difícil obedecer ainda. Então, talvez dar menos regras e fazer com que elas sejam cumpridas, até que você consiga que aquilo foi obedecido, aumente, né? Às vezes a gente quer abraçar o mundo e criar todas as regras lá, e a criança não consegue, nem nós conseguimos fazer com que sejam cumpridas. Estamos formando esse domínio próprio, né? Ajudando com eles tenham aquela força de caráter que consiga resistir. Então, a lei ela é libertadora, né? Me fez pensar também dos peixinhos no aquário, que quando não vêm os limites, ficam perdidos e acuados ali no meio.
quando tem os limites e eles conseguem ver os limites, eles conseguem nadar e desfrutar, né? E é assim, os limites, eles nos dão liberdade, na verdade. Eles não nos oprimem, né? Meninas, mais algum comentário? O tempo está passando. A gente quer falar mais, mas o sábado está aí, raiando, né? Vamos então finalizar com uma oração. Thalita, você iniciou aí a parte de estudo, você poderia finalizar com uma oração para a gente? Sim, oro sim, amiga. Vamos orar então? Nosso querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por esse sábado tão maravilhoso em que passamos agora de manhã estudando a Tua Palavra, aprendendo, Senhor, a importância da lei. Muitas vezes nós passamos tão batidos, Senhor, durante todos esses anos de vida, sem analisarmos, sem refletirmos nessa importância. E obrigada, Senhor, porque o Senhor inspirou homens para que pudesse, Senhor, descrever aqui para nós, em forma de lição, em forma de estudos diários, para que possamos compreender realmente essa maravilhosa que é a maneira de educar que o Senhor nos mostrou. Nos ajude, Senhor, a seguir o seu exemplo, para que possamos ser exemplos também para os nossos filhos e para os demais. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos, apesar de querermos muito. Mas nos ajude, Senhor, a irmos a Ti, a pedir e a clamar a ajuda do Espírito Santo. E nós sabemos que quando nós fazemos isso, o Espírito Santo atua em nossa vida. E aí o Senhor age por nós. E é isso que nós queremos, Senhor. Que nossa vida seja transformada, que a vida dos nossos filhos e todas as pessoas que estão ao nosso redor também sejam transformadas. E assim possamos estar firmes, Senhor, no grande dia, nas tribulações, nas lutas que vamos passar e no grande dia, quando o Senhor retornar. Que o Senhor nos abençoe nesse sábado, nos dando, Senhor, sabedoria, nos dando alegria, nos dando gratidão. E que o Senhor também nos dê saúde em um mundo de pandemia, em um mundo que estamos vivendo tão diferente, que o Senhor proteja os nossos familiares e amigos. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.